Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de outubro de 2016, daremos início à 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Eu solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Inês Satia Coelho Camoto, presente. Heitor Pereira Sansão, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, presente. Jorge Justino Alves, presente. Cleito Costa Peniche, ausente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, presente. Luiz Marcelo Comerão, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, presente. Cezinha, presente. Nós temos número regimental, por isso declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de Registro. Margens do rio plantada, que a
céu de encantos mil, onde nossas esperanças se voltam para o Brasil. Enlevo de meus amores, registro terra querida, futuro feito de flores de minha vida. O presidente registrar a presença do nobre vereador Cleito Costa Peniche. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do Executivo. Ofício número 048/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1599/2016, que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios aos integrantes da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da outras providências. Ofício número 114/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei de número 1634/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, alterando a LUA, a LDO e o PPA, todos para exercício 2016 e da outras providências. Ofício número 115/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1635/2016, que altera valores do anexo 3 da lei 1352/2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dos anexos 6 da lei 1518/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Ofício número 116/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1636/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Registro para o exercício de 2017. Ofício número 117/2016 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1637/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, alterando a LUA, a LDO e o PPA todos para o exercício de 2016 e da outras providências. Os ofícios 048, 114, 115, 116 e 117, ambos /2016, ora lido pelo senhor secretário, encaminha as comissões permanentes para análise e posterior parecer. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicações. 611/2016, vereador Xavier Rufino de Oliveira. Realizar a identificação e sinalização dos vidros dos abrigos de passageiros. 612/2016, vereador Luiz Marcelo Comerão. Solicitar à empresa responsável pela limpeza e varrição que realize o trabalho periodicamente na rua São Vicente, no Jardim São Paulo, bem como limpeza das sarjetas e bocas de lobo. 613/2016, do mesmo vereador. Solicitar à empresa responsável pela limpeza e varrição que realize o trabalho periodicamente na rua Sorocaba, no Jardim São Paulo, bem como limpeza das sarjetas e bocas de lobo. 614/2016, do mesmo vereador. Providenciar a extensão da rede de iluminação pública na rua Garoupa, Jardim Caiçara 2. 615/2016, do mesmo vereador. Providenciar a extensão da rede de iluminação pública na rua Jundiá, Jardim Caiçara 2. 616/2016, do mesmo vereador. Providenciar a extensão da rede de iluminação pública na rua Mandi, Jardim Caiçara 2. 617/2016, do mesmo vereador. Tomar providências para a instalação de 2 lombadas ou redutores de velocidade na rua Rio Branco, Vila Fátima. 618/2016, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Seja feita a remoção de entulhos na estrada municipal que liga o bairro Jardim São Paulo, Rio. 619/2016, do mesmo vereador. Seja feita a instalação de barras de apoio na escada de acesso da Escola Francisco Manuel.
Os ofícios ora lidos pelo senhor secretário oficie conforme solicitado. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 1626/2016, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional alterando a LOA, a LDO e o PPA, todos para o exercício de 2016, e da outras providências de autoria do Executivo. Encaminho para a ordem do dia. Tá, chegou lá. Eu vou perguntar do rapaz, mas já chegou lá. Hoje nós temos uma inscrição para a Tribuna Livre. Eu convido o senhor Otávio Dias Rosa Shimoda, que tratará do assunto funcionalismo público municipal. Antes de passar a palavra ao senhor Otávio, eu gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º de nosso regimento interno, que reza o seguinte, senhor Otávio. O parágrafo 4, cada orador da Tribuna Livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra vedados à partes. E o parágrafo 6, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. O senhor Otávio tem a palavra a partir de agora. Boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Oswaldo, membros da mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Quero iniciar minha fala aqui, e não podia deixar de ser diferente, falar rapidamente aqui das eleições, porque tem uma relação muito próxima com a questão dos servidores, né? Essas eleições foram muito atípicas, né? As regras são muito novas, a gente não conhece o impacto que isso vai ter daqui para frente, mas um fato foi bem evidente, né? A população, de um modo geral, acabou rejeitando aquele político tradicional, aquele político de carreira, né? E procurou dar o voto em quem apareceu aí como novidade na política. A gente percebeu isso muito claramente. E o fato é que aqui esta Câmara, com 13 vereadores, reelegeu 5 e os demais são vereadores novatos. Então, talvez isso também seja um reflexo desse sentimento que a gente acaba verificando aí entre a população. O fato que isso pode ser um fato positivo. Vereadores novatos aí podem trazer um ânimo novo aqui. E eu espero que essa casa, a partir do ano que vem, possa tratar de uma questão muito sensível para todos nós, que é o servidor público. Nós tivemos aqui para o Executivo uma eleição muito acirrada, muito disputada. O atual prefeito foi reeleito. E durante a campanha, vou entrar aqui no assunto, nós encaminhamos aqui, inclusive para o vereador Raul, através da sua assessoria, um termo de compromisso que foi encaminhado para o Gilson, para a Ana Paula e para o vereador Raul, os 3 candidatos a prefeito. E um termo de compromisso que a gente buscava inicialmente, de forma bem simples, o comprometimento do candidato para com algumas pautas. Nós queremos aqui instituir uma comissão permanente de negociação entre o servidor público e a administração municipal, né? E isso tem que ser permanente e tem que ter um caráter formal, tem que ser institucionalizado. Outra coisa importante é recuperar as perdas salariais. Nós temos que ter uma política salarial para o servidor público, né? E, por fim, nós podemos aperfeiçoar, né, melhorar o nosso plano de carreira aqui, que, infelizmente, em muitas prefeituras da região ainda não existe sequer plano de carreira. Então, esse termo de compromisso, infelizmente, nenhum dos 3 candidatos me devolveu ele
fez a devolutiva desse termo de compromisso assinado. Nem a Ana Paula, nem o vereador Raul e nem o prefeito Gilson Fantin. Mas eu não vou aqui eu não quero cometer nenhuma injustiça, senhores vereadores. O vereador Raul, na última semana de campanha, ele soltou aí um documento de campanha direcionado ao servidor público, que de alguma forma contemplou o que a gente estava propondo aqui e fez outras proposituras aí. Então, para não ser injusto com o vereador Raul, os demais candidatos também demonstraram alguma preocupação, mas não deixaram isso muito claro, né? O fato é que a gente precisa aí tocar a vida e eu quero aqui passar para os senhores vereadores, né, principalmente os que foram reeleitos, né, que a gente tem essa preocupação e a gente vai começar desde já trabalhar a mobilização do trabalhador para a próxima campanha salarial. Eu acabei esta semana mesmo, protocolei aqui um pedido de reunião, vereador Oswaldo, vereadores, com o prefeito, para discutir a comissão permanente de negociação e as perdas salariais. Nós tivemos aqui, nos últimos 5 anos, alguma coisa perto de 13% a 14%. Aí depende do instituto, né? Se for o cálculo pelo INPC é um, se for pelo IPCA é outro, mas próximo disso. Nós tivemos aí em 2012 uma perda que foi de aproximadamente 4%. Em 2013, que é o primeiro ano de governo do atual prefeito, alguma coisa perto de 2%. E a pior perda foi este ano. A mais sentida foi este ano. 7% de perda, porque a inflação foi mais de 10%. E o prefeito, depois de toda a nossa mobilização aqui, ele concedeu 3%. E aqui eu agradeço a iniciativa dos vereadores que nos apoiaram, né? Cada vereador buscou, de alguma forma, se sensibilizar com essa luta, com essa bandeira, e nos apoiou aqui, inclusive com um manifesto, com proposta de trancar pauta e intermediar uma reunião com o prefeito, mas, infelizmente, nós temos aí uma perda e a gente vai ter que recuperar isso. Então, eu espero contar com esta Casa de Vereadores, com os novos vereadores eleitos e os vereadores reeleitos, porque nós vamos ter muita luta e muita dificuldade daqui para frente. Nosso país está em crise, a economia ainda está em recessão e a crise ela vai tender a se agravar, porque é uma crise política também. Um presidente que chegou ao poder de forma espúria, né, ilegítima, quase que um golpe que o parlamento deu no nosso país. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, falou que foi um tropeço da democracia. Eu digo que foi um golpe mesmo. Então isso vai continuar trazendo instabilidade política para o nosso país. A gente vai ter muitas dificuldades. E aí a união do trabalhador e o apoio desta Casa de Leis será fundamental para que a gente possa passar esse período, né? E esperamos que novos dias, com vitórias para os trabalhadores, venham daqui para frente. Né? Temos aqui o exemplo da greve dos bancários, 1 mês de greve, possivelmente sairá um acordo, né, hoje, que encerra essa greve, 1 mês de greve. E eu não descarto que, a partir do ano que vem, se esse cenário persistir, nós teremos aqui greves, muitas greves aqui na nossa região, e principalmente aqui em Egito, porque nós precisamos urgentemente sentar com os senhores vereadores, prefeito reeleito agora, e discutir essa questão das perdas salariais. Evidentemente que isso não seria muito adequado fazer no período eleitoral, né? Porque isso ia contaminar uma coisa e atrapalhar outra, não ia dar certo. Mas, passado as eleições, nós temos que nos debruçar sobre esse tema aqui, e eu venho aqui reforçar esse pedido para os vereadores que foram reeleitos e agradecer aos vereadores que não foram reeleitos pelo empenho deste ano, que nos ajudaram, contribuíram com a nossa luta. Infelizmente, não tivemos êxito, né? Mas nós vamos continuar aqui e eu espero que, a partir do ano que vem, com uma mobilização forte do servidor público, a gente possa mudar esse cenário. Então, essa aqui são minhas considerações. E, mais uma vez aqui, fiz questão de vir aqui, esperar passar as eleições, e agradecer o apoio que eu tive aqui nessa Câmara, apesar de que a gente não teve o resultado esperado, mas a gente vai continuar a nossa luta. Então, parabéns a todos, muito obrigado pela atenção, e sobrou tempo aí, presidente.
Obrigado. Agradecemos, portanto, o senhor Otávio Shimoda, que fez hoje o uso da tribuna livre, tratando do assunto funcionalismo público municipal. Solicito ao senhor secretário, ao senhor segundo secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em falar no pequeno expediente. Vereador Marcos Aurélio Portela. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Marcos Aurélio Portela. Senhor presidente, nobres vereadores, o público que nos acompanha, senhor Daniel, cumprimentar a imprensa, falada, escrita, senhor Eurico, cumprimentar nossa militância petista. Fazer uma breve avaliação aqui do que eu senti do período eleitoral, né? Um dos períodos mais horrível, mais sujo que eu percebi, né? Nas campanhas majoritárias, com exceção do nosso candidato, e dar os parabéns aos vitoriosos. Uma luta política não é fácil, né? A minha própria foi em cima de mandato de segurança, foi em cima de 10 dias só de trabalho. A questão nacional influenciou muito nas nossas candidaturas em todo o Brasil. Perdemos vários vereadores, muitos mesmo, prefeitos, né? Esse espetáculo midiático atrapalhou bastante. A gente ouviu bastante, né, coisas que para nós não afetam em nada, mas a gente ouviu bastante o Raul, eu mesmo, bons candidatos, pena que é do PT, mas esse é um dos nossos maiores orgulhos, ser do PT, né? E nós estamos passando por um período de resistência. Quero que o Cleito, aqui o Roberto, leve o meu abraço, né? A candidata aí, guerreira, Ana Paula, né, que enfrentou o machismo, enfrentou uma sujeirada que acho que ela nunca imaginava que existia na política. Mesmo assim, preserva hoje um patrimônio de 10.400 e alguma coisa de voto. Isso não é para qualquer um. Você surgir, né, assim e crescer desse jeito é para dar valor, dar os parabéns, e admiro a força da guerreira. Foi uma guerreira. Cleito já tem uma certa experiência, né, Cleito? Então, leve meu abraço à sua candidata, Roberto também. Agradecer o tempo todo, né, perante o período eleitoral, que em especial, né, a todos vocês, mas o Heitor sempre ligando para a gente, o Chavico, um carinho muito especial que eu tenho para esse velhinho aqui, que é o Maurício Martins, velhinho jovem. Ele não gosta de chamar de velho. Está pedalando aí, né, Maurício? Não, né? Então, só quando você está pedalando aqui. Agradecer, Maurício, muito o seu carinho, você e a Fabi, tá? O apoio que nos deram, né? A gente, na verdade, a gente se apoia, né, Maurício? A impressão que tem hora que a gente sente que parece que o mal está vencendo bem, mas tudo tem um significado, tudo tem uma explicação, e em muito pouco tempo a gente vai saber o resultado de tudo isso, né? E eu fui bastante atrapalhado na campanha, né? Bastante jogo sujo, né? Chegava nas casas até do meu assessor, falava que votava em mim, o adversário já falava que eu estava caçado, que eu estava impugnado. Então atrapalhou bastante. Então, num contexto geral, atrapalhou bastante, né? A questão nacional, né? A mídia, e essa questão minha pessoal, né? Que transformaram em política, né? Suja. Então, dar os parabéns a todos aqueles, os que venceram e os que perderam apenas essa batalha, porque a guerra, com certeza, maior está por vir, né? E, para finalizar, né, aproveitar a presença do seu Arnaldo aqui, minha esposa, pedir até um pouco de desculpa, Raul, porque eu tive 10 dias de campanha e cada hora que eu acordava para ir para a rua, eu levava um tapa, uma punhalada nas costas, e não dava para ter força para estar te acompanhando do jeito que você merecia, Raul, do jeito que você merece. Com certeza, eu vi muito isso aí. O Raul, o candidato mais preparado, logo que acabou o debate, o Raul me liga, perguntou como foi no debate. Eu disse como deveria ser mesmo, Raul, o orgulho que a gente tem de você, o entendimento que você tem dessa casa, do parlamento, de leis, a aula que você deu naquele debate. Com certeza, qualquer partido político,
qualquer lado político que viu e conhece o seu trabalho, tenho certeza que pode até não votar em você, mas que te admira. Eu, por outro lado, voto e admiro, e parabéns pelo seu trabalho. Com certeza é uma semente plantada, é uma vitória, né? Vou usar aqui a frase do Darcy Ribeiro aqui para a nossa cidade de Registro. Lutamos, Raul, muito para ter uma melhor alimentação nas escolas, fracassamos. Lutamos para que 8 escolas de registro não fossem fechadas, foram fechadas, fracassamos. Lutamos 4 anos, 4 mandatos, 4 anos, em busca de melhorias para o trabalhador, pelo menos reposição salarial. Ganhamos nos argumentos, fracassamos no voto, perdemos. Você ganhou em todos os argumentos, em qualidade, no debate, tudo, mas infelizmente o voto não correspondeu o que você merecia. Mas, como disse, tem algum significado. Enfim, lutamos para que dinheiro não fosse jogado fora, fosse para caminhos errados. Muito dinheiro foi para o ralo. A exemplo sempre citado aqui, aquele poço artesiano do bairro Indaiatuba, que eu vou sair com isso aqui engasgado daqui até enquanto a minha existência, né? Enfim, lutamos por igualdade, lutamos por um uniforme melhor, lutamos por vaga em creche, fracassamos. Mas eu odiaria muito, muito, muito estar no lugar de quem nos venceu. Odiaria estar no lugar de quem nos venceu. Por isso não vou dar os parabéns, né? Apesar do voto do povo tem que ser respeitado, vou dar os parabéns ao prefeito municipal. Vou dar parabéns a quem lutou. Lutou pelo povo, lutou aqui nessa casa, muitos de nós aqui lutamos aqui nessa casa, esse merece nossos parabéns. Mas, repito, não gostaria de jeito nenhum, Maurício Martins, Raul, de estar no lugar de quem nos venceu. Porque foi isso que aconteceu. Né? Por hora só, senhor presidente, agradecer mais uma vez a presença da minha esposa. Obrigado por estar aqui. Obrigado a todos. Boa noite, por hora é só. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Inês Satil Koyama Kavamoto. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Inês Satil Okuyama Kavamoto. Boa noite, senhor presidente, vereador Osvaldo, primeiro secretário, vereador Cezinha, segundo secretário, vereador Marcelo, demais vereadores, público que nos assiste, jornalista Daniel. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que participaram desse pleito, e cumprimentar aqueles que foram vitoriosos e desejar um ótimo trabalho e que realmente todos cumpram com aquilo que se comprometeram na campanha e com o anseio dos eleitores. Com certeza, aqueles que votaram, escolheram, querem o melhor para o município de Registro. Então, desejar que realmente todos cumpram com o seu papel. E continuando com o nosso trabalho na Câmara, estivemos aqui na quarta-feira, ontem, né? Foi ontem, numa audiência pública, onde a nossa comissão, onde eu sou presidente, Marcelo é o relator e o vereador Raul Calazans é membro. Tivemos uma audiência bastante proveitosa e interessante, onde os senhores vereadores depois terão oportunidade de analisar, que é o Plano Municipal de Turismo do nosso município. Bastante interessante, um trabalho onde foi resultado de
de pesquisas, né? Foi ouvido a população, aqueles que realmente interessam para o turismo de registro. Estivemos também com a presença aqui dos alunos da Escola de Turismo, da ETEC, e a sua professora, turismóloga, que contribuiu e muito também na elaboração desse trabalho. Muito nos alegra estar realmente avaliando nesse momento esse projeto de lei, porque esse plano aprovado possibilitará a registro, possibilitará ao nosso município estar concorrendo a ingressar entre os municípios de interesse no turismo do Estado de São Paulo, onde o Estado de São Paulo poderá contemplar com algum recurso para que o nosso município desenvolva de uma forma um pouco mais acelerada o seu plano para o desenvolvimento do turismo. Temos aqui no nosso município, né, o turismo vocacionado aí à história da colônia japonesa, as etnias, a cultura caiçara, enfim, muitas atividades que possibilitam o desenvolvimento do turismo também aqui no nosso município, fazendo parte de um contexto regional, né? Vale citar aqui a nossa riqueza natural de todo o Vale do Ribeira, e nós estamos inseridos dentro desse potencial turístico. Então, esse plano municipal de turismo realmente é um passo importante para o desenvolvimento do turismo. Então, foi realmente uma audiência bastante proveitosa, com a participação de todos os membros do Conselho do Contur, com a participação do presidente da CIAR, o senhor Renato Zacarias, do presidente do Contur, o senhor Rubens Chimizo, e dos alunos da escola ETEC de turismo. Então, nessas próximas sessões, estaremos analisando e votando esse importante projeto que foi tão bem elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Turismo, em colaboração com as demais secretarias aí do nosso município. Era isso que eu gostaria de dizer, né, que o nosso trabalho, depois da correria da campanha, continuamos e temos importantes projetos aí para aprovar, para realmente a melhoria e buscar recursos aí para o nosso município. Boa noite, obrigada. Solicito o senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos e a todas que se encontram nessa casa de lei. Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer a todos que confiou nesse vereador, mais uma vez, indo para o 4º mandato. Desejar também para os nobres pares que foram reeleitos, que tenham um bom trabalho a partir de 2017, em dizer aos nobres pares que tentaram também esse pleito, infelizmente não conseguiram, mas pode ter certeza que a gente vai sentir saudade desses 4 anos que a gente está passando junto. Pode contar com esse vereador aqui, o que eu tiver no meu alcance, senhor presidente, com certeza estarei ajudando a todos. Quero ver realmente registro caminhar com os longos passos.
desejar aqui felicidade para o nobre prefeito reeleito, Gilson, que realmente ele faça, né, o desejo da nossa população, que em primeiro lugar, que a gente mais espera é o nosso emprego, com qualidade bem de vida, para a nossa fomentação do nosso município. Desejo a todos felicidade e sucesso. Mas, senhor presidente, o que me traz também nessa tribuna é uma preocupação dos registrenses, que a gente sabe que é um dos poucos lugares que o registrense tem para tirar o seu lazer no fim de semana. E, infelizmente, a nossa praça lá embaixo, senhor presidente, principalmente naquele lugar ali que tem o TIC, a Era do Gelo, e um outro estabelecimento comercial do lado, que chega na sexta, principalmente no sábado, as pessoas que vão tirar o seu lazer com a sua família, o transtorno daquele som dos carros ali. Infelizmente, a reclamação é muito grande. Eu acho que a gente tem que provocar, né, o executivo provocar o pessoal do trânsito, para fazer um trabalho ali, senhor presidente, para que feche na sexta-feira, sábado e domingo. Porque é inadmissível, senhor presidente, chegar no fim de semana, o registrense vai tirar o seu lazer lá embaixo, e infelizmente, algumas vezes também tem um ente querido de alguma pessoa sendo velado lá embaixo, e aquele transtorno, senhor presidente, de carro de som fazendo aquela bagunça. A gente sabe que a maioria dessas pessoas que vêm no nosso município de sábado são pessoas de fora. A gente não é contra, mas infelizmente naquele local não é o local adequado para fazer isso. Então eu peço aqui aos nobres pares que a gente reúna o mais rápido possível com o executivo e o pessoal do trânsito, que tome uma providência, senhor presidente, o mais rápido possível. Desejo a todos aí uma boa semana. Um abraço, fique com Deus. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Raul Moreno Calazans. A palavra, excelentíssimo vereador Raul Moreno Calazans. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Osvaldo, senhores secretários, vereador Cezinha, vereador Marcelo, nobres colegas vereadores, público que nos prestigia com a sua presença e nos acompanha pela internet, meu boa noite a todos. Não poderia, senhor presidente, nobres colegas, esta noite de deixar de fazer aqui uma pequena avaliação do processo eleitoral, porque todos nós passamos. Quero dizer a vocês que estou muito feliz em poder ter participado dessas eleições, representando um projeto político que não apareceu ocasionalmente para esta eleição, mas um projeto político que foi criado ao longo da história. Iniciou em 82 com a candidatura de Agenor da Silva e Paddock Yamamoto, nossos primeiros candidatos a majoritário aqui na cidade de Registro, e que foi se aperfeiçoando a cada pleito e forjado em cada luta do nosso povo. Na luta pela abertura do pronto-socorro, lá na gestão do Zé Mendes, nas greves dos professores, em defesa da escola pública, na luta do povo da Vila Ouro, que lotou esta Câmara, Marcos, por várias vezes, reivindicando o reconhecimento da sua área, a instalação de água, a luta que ainda prossegue, já que esgoto ainda não existe. Na luta de todos aqueles que, ao longo de todo esse período, se mobilizaram na busca de melhores condições de vida. Este é um projeto político do qual me encho de orgulho de poder participar, pois não é meu, não foi criado às vésperas da eleição, não é do Marquinhos, não é do Eurico, nosso presidente, que aqui está presente. É um projeto político que tem história na cidade de Registro e, por isso, me sinto orgulhoso e feliz
em poder ter representado este projeto político neste pleito eleitoral. Obviamente que não posso declarar que esteja satisfeito com o resultado, mas diria que estou tranquilo com tudo aquilo que buscamos, pois fiz tudo que era possível ser feito. E com os meus companheiros fizemos uma bela campanha. Tenho certeza disso. Fomos às ruas, dialogamos com a população, apresentamos as nossas propostas, os nossos projetos. Jogamos limpo, não entramos no jogo dos dois adversários que deixaram essa campanha eleitoral um tanto quanto feia para o munícipe da nossa cidade. Não entramos nesse jogo. Apenas quando fui agredido, recorri à Justiça Eleitoral e a coligação do senhor prefeito foi autuada e multada por isso, mas jamais fiquei perdendo meu tempo na rádio, nos carros de som, para a agressão baixa a que se dedicaram os meus adversários. Fizemos dos debates um momento de esclarecimento, de busca de apresentação de propostas. É claro, fazendo a crítica, sim, à atual administração, já que quem administra a cidade tem que estar sujeito às críticas. Mas a crítica sempre na política. A crítica sempre às questões administrativas e políticas que nós discordamos. E continuamos sendo totalmente opositores à forma de administrar do atual prefeito. O resultado da eleição não muda em absolutamente nada essa nossa postura. Tenho certeza que fizemos tudo aquilo que era possível ser feito e da melhor maneira possível. Quero aqui agradecer muito a todos os companheiros militantes que estiveram ao nosso lado, na figura do senhor Eurico, nosso presidente, o coordenador da campanha, com quem tive a oportunidade de estar junto quase todos os dias durante esse período. E dizer que essa possibilidade de estar tão junto e essa convivência aumentou ainda mais a minha admiração por este senhor, que para mim é um exemplo de militante petista e das causas populares na nossa cidade. Muito obrigado, Eurico. Em seu nome, agradeço toda a militância que esteve junto conosco. Agradeço a todos os candidatos a vereadores que entraram nessa campanha, e eu nunca escondi de nenhum deles a imensa dificuldade que teríamos nesta caminhada. Ninguém foi iludido. As pessoas entraram por convicção de um projeto político que seria o melhor para a nossa cidade. Todos foram importantes e todos foram fundamentais nesta campanha eleitoral. Agradeço aqui o apoio da minha família, que sempre esteve junto, minha mãe, meus irmãos, primos, tias, e muito especialmente da minha esposa Diane, que além de cuidar dos nossos bebês, ainda conseguiu espaço para estar junto nas ruas, nas visitas, para estar junto nos palanques, para estar me dando todo o apoio que era necessário para eu conseguir continuar firme numa campanha muito difícil para nós. Muito difícil. Eurico, tentaram nos exterminar, mas não conseguiram. Não conseguiram. Somos vitoriosos nessa campanha eleitoral. Diante de todo o quadro político nacional e no estado de São Paulo, principalmente um estado extremamente conservador, e das dificuldades impostas a nós pelo grande circo, né, e pela grande pressão midiática e jurídica feita contra o nosso partido, nós fizemos uma campanha de resistência. Tentaram nos exterminar. Mas nós conseguimos estabelecer pontos de resistências importantes no estado de São Paulo, no Brasil. E aqui em Registro, a nossa resistência se chama a eleição da companheira Sandra Kennedy Viana
para esta Câmara Municipal a partir do ano que vem. Estou muito feliz por isso. E acertamos nas nossas opções, Eurico. Ao resolvermos termos candidatura, sabendo de todas as dificuldades, porque a nossa candidatura foi importante para dialogarmos com a população e para mantermos a nossa posição aqui no Legislativo Registrense. Um importante espaço político de debate, de discussão. E tenho certeza que a Sandra será uma grande vereadora junto com os demais colegas que aqui permanecem. Quero dizer a vocês que estou extremamente animado com as possibilidades que temos pela frente. Sabemos da imensa tarefa que temos de reconstrução partidária, de retomar práticas que com o tempo, infelizmente, abandonamos. Mas nós vamos voltar a dialogar com as bases, a fazer trabalho de base, a organizar a população. E eu estou muito disposto a tudo isso. Muito. Quero dizer também que já estamos dispostos, inclusive, a implementar algumas das propostas que tínhamos no nosso programa de governo. Claro que não na dimensão que teríamos à frente da prefeitura. Mas nós vamos fazer o cursinho popular gratuito para a juventude de baixa renda da nossa cidade poder ter esperança, poder ter oportunidade de disputar uma vaga na universidade com os filhos daqueles que têm mais dinheiro e podem pagar cursinho popular, cursinho particular. A ideia era implementar núcleos em todos os bairros populares. Obviamente que não teremos pernas e condições para isso, mas nós podemos fazer 1 ou 2 núcleos nos bairros populares e convocar os companheiros professores para que a gente possa, de maneira voluntária, contribuir para que esse cursinho popular gratuito tenha êxito na formação dos nossos jovens. Vamos fazer isso, já conversei com alguns, vamos fazer um projeto, nós vamos para cima e vamos fazer as hortas comunitárias nos bairros. Se não podemos fazer em todos os bairros, como era o nosso objetivo, vamos fazer alguns projetos piloto e demonstrar que o nosso programa é aplicável, que as nossas propostas são concretas, que nós podemos fazer e não precisamos da prefeitura para poder criar projetos piloto, projetos modelo, que num futuro bastante próximo poderá vir a se transformar em uma política pública na nossa cidade. Quero dizer que aprendi muito durante este processo eleitoral. Aprendi muito. E uma das coisas mais importantes que aprendi foi com o povo da nossa cidade. Confesso que jamais em campanhas anteriores tinha entrado em contato tão estreito com a nossa população. A campanha de vereador é sempre muito mais focada em algumas áreas ou em alguns locais onde você já tem algumas pessoas, alguns conhecidos, onde você tem algum trabalho específico. A campanha de prefeito é caminhando porta a porta, bairro a bairro. E isso me deu um grande aprendizado no conhecimento das necessidades da nossa população. Quero colocar esse aprendizado a serviço do nosso povo e continuar nessa luta. Quero também dizer que lamento, como disse anteriormente, o destino que foi dado à campanha pelos meus adversários. O atual prefeito, infelizmente, não conseguiu apresentar uma única proposta, um único projeto. Falou muito de coisas passadas, ficou a campanha toda falando do retrovisor e se utilizando da popularidade do deputado e do governador do estado de São Paulo. Mas, inclusive nos debates, deixava isso muito claro. E me surpreendeu bastante, negativamente, perceber que o nosso gestor público, o prefeito da nossa cidade, não tem ideia do que sejam políticas afirmativas,
Ou seja, o que devem esperar de um administrador público que não tem ideia do que sejam políticas administrativas? As mulheres vítimas de violência, os negros, os indígenas, os portadores de necessidades especiais, todos aqueles grupos que são minoria dentro da sociedade, mas que são cidadãos como todos os outros e que devem ter políticas específicas para garantir os seus direitos, já que são vítimas de grande preconceito dentro da sociedade. No debate isso ficou muito claro, né? Quero aqui também dizer da imensa admiração que tenho, né, e o respeito que tenho pela adversária candidata do PMDB, pela vontade demonstrada. Acredito que ela tem muito boas intenções com a nossa cidade, mas também ao longo da caminhada percebemos a fragilidade no programa e a necessidade de uma experiência política administrativa, já que no mesmo debate percebíamos, infelizmente, que fazia uma boa leitura daquilo que era escrito pela sua assessoria, sem conseguir entrar no debate de ideias. Mas acredito que ela terá um caminho muito importante, uma contribuição muito importante a dar para a nossa cidade. Quero parabenizá-la e lamento que alguns da sua coordenação, da sua assessoria, tenha levado a sua campanha também para um campo do ataque que eu acho que acabou atrapalhando e contribuindo para que a campanha não fosse tão bela. Quero encerrar, senhor presidente, nobres colegas, parabenizando a todos vocês aqui desta casa. Nem sempre tivemos aqui momentos tão tranquilos. Enfrentamos aqui momentos de certa discórdia. Mas quero dizer que termino essa minha experiência nesse terceiro mandato aqui na Câmara Municipal com um profundo respeito por todos os senhores e pela senhora vereadora Inês. Né? Acho que nós... Para concluir, senhor presidente, um minutinho. Um minuto, vereador Raul. Acho que nós, no calor dos debates, muitas vezes nos exaltamos. Eu jamais vou abrir mão da minha postura de oposição e de fazer as críticas que acho necessário, mas compreendo que às vezes isso é levado a situações que nós poderíamos inclusive evitar. Por isso, digo que não levo aqui ressentimentos algum da nossa convivência, aprendi muito com os atuais colegas e quero parabenizar a todos aqueles que foram eleitos para uma nova legislatura e também aqueles que infelizmente não conseguiram a eleição para a Câmara Municipal e o Cleiton, que foi candidato ao majoritário no cargo de vice-prefeito. Nós continuaremos juntos, acompanhando, e digo a vocês, nobres colegas, estou pronto para contribuir naquilo que for necessário e para as novas batalhas que teremos pela frente. Parabéns a todos, deixo aqui um grande abraço. Solicito o senhor segundo secretário para anunciar o próximo orador inscrito. Vereador Oswaldo Sérgio Machado. Solicito ao vereador Heitor que possa ocupar a presidência. Com a palavra, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Boa noite, vereador. Presidente Heitor, nobres pares Júlio César dos Santos Justino, primeiro secretário, vereador Marcelo Comerão, nosso segundo secretário, nobres pares, nobres vereadores, servidores que nos acompanham e nos assessoram nos trabalhos dessa noite. Quero cumprimentar também aqueles que aqui nos acompanham no plenário, o senhor Daniel, o senhor Eurico, presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor Armando, família. Em nome de vocês, eu cumprimento os demais que estão conosco e também aqueles que nos acompanham pelo site da Câmara. Eu gostaria também, presidente Heitor, de usar apenas alguns minutos e, como
membro da mesa, presidente da casa, eu gostaria de também falar um pouquinho desse momento ímpar que nós, como eleitores, munícipes de registro, tivemos no dia 2 de outubro, agora de 2016. O vereador que antecedeu, o vereador Raul, ele falou da experiência que viveu enquanto candidato, da oportunidade que teve de percorrer, de estar falando com os moradores, estar falando com toda a comunidade registrense, e realmente é uma oportunidade que nós temos a cada 4 anos, nesse processo democrático, de podermos avaliarmos, reconduzirmos, como foi o caso nesse pleito do prefeito Gilson, ou fazermos a eleição de um novo chefe do Executivo e também daqueles que legislarão. Quero estender esses cumprimentos aos 3 candidatos que postularam o cargo majoritário do Executivo, o vereador Raul Calazans, que aqui usou a palavra agora há pouco, a candidata Ana Paula e o nosso candidato do PSDB, junto com a ampla coligação, o prefeito Gilson, que nesse ato foi, portanto, teve o êxito vitorioso nesse pleito. Saudar também e cumprimentar todos os candidatos a vereadores que em algum momento sentiram gozar, desfrutar de dons, talentos, capacidade para melhorar, seja o seu bairro, a sua rua, a sua cidade. Eu sei que todos, usando os recursos que tinha, usando aquilo que estava em suas condições para buscar, né? E infelizmente é concorrido. Nós temos aí, vamos olhar, talvez menos que 5% de todos aqueles que disputam ou são reeleitos ou se elegem. Eu quero cumprimentar especialmente todos aqueles da nossa casa, da Câmara, que eram candidatos nesse momento para a recondução do Legislativo, que possam permanecer com seus ideais, buscar cada vez mais um aperfeiçoamento, aqueles que não se elegeram, para que não desistam, mas permaneçam firmes naquilo que se propuseram. De uma maneira especial, cumprimentar o vereador Marcelo Comeron, o vereador Inês Cavamoto, Heitor Sansão, o vereador Roberto, e o vereador Célio, o companheiro Célio, que dos 13 vereadores, estes 5, voltam e estarão nesse novo período, nessa nova legislatura 2017-2020. Cumprimentar também aqueles que estarão, a partir do ano que vem, formando fileira com Vossas Senhorias, Sandra Kennedy, Cristiano Martins, Fábio, Rafa, Tom, Gerson, Vander Lopes. Eu creio que a Câmara continuará em bom nível com a excelente representatividade. Demais pessoas, né, o nosso responsável pelo cartório eleitoral, funcionários do cartório, juiz da comarca, todos os mesários convocados, servidores das escolas municipais. Chamou muita atenção, uma maneira simples, às vezes nós chegávamos nas escolas, estava lá servidor da escola, né, com um pedacinho de papel assim, conduzindo, explicando o número de urna, enfim, local de justificativos, servidores das escolas, sempre muito atenciosos, então contribui muito para que tudo ocorra de forma o mais organizada possível. Presidente de partidos, os fiscais e delegados partidários, e também a mídia que divulga e dá ênfase a esse período que vivemos. Eu gostaria de fazer 2 observações, que eu acho que todos que têm audição, todos aqueles que têm o mínimo de percepção, realmente há de, quando pudermos, manifestarmos alguns atos que ouvimos das campanhas, e que realmente foi bastante
algumas ferramentas utilizadas que realmente desabonou bastante a política. Isso entristece. Esperamos que a nossa democracia, que a nossa forma de fazer política seja cada vez mais aperfeiçoada e não precisamos de usar nos próximos pleitos tais ferramentas que, ao meu ver, não engrandece a democracia, especialmente não traz benefício para a nossa sociedade. Também não podemos deixar de registrar o alto índice de abstenção na política nesse período. No estado de São Paulo, no Brasil todo, muito alto o número de abstenção. Isso, eu tenho falado isso com as pessoas. Nós temos que cada vez mais falar isso às pessoas. Independente de 70%, 75%, 80%, 60% daqueles que vão às urnas, que foram às urnas, independente disso, nós temos hoje eleito para o nosso município um chefe do Poder Executivo, 13 nomes para legislar no próximo período, e independente desta forma de fazer o protesto, ou parte destes que não foram de fazer o protesto, não contribui em nada, votar em branco, anular ou se abster. Nós temos que tomar essa consciência cada vez mais no Brasil, que a forma de melhorar a política é fazer uma boa pesquisa e votar naqueles que realmente vão contribuir nos próximos anos. Gostaria de desejar ao prefeito Gilson, a sua equipe que estará com ele nos próximos anos e também os legisladores que o apoiarão, que trabalharão junto pelo município, para a consolidação da saúde, para que haja e continua a implementação dos novos equipamentos que estão programados, que estão sendo construídos, as ampliações, as reformas que estão em andamento, assim como esse grande salto que deu-se na educação nesses 4 anos, mostrado e medido pelo IDEB, de 4,8 para 6,2, que haja uma continuação, que o prefeito agora, depois de fazer ampla reforma dos prédios, melhorias nos equipamentos das creches municipais, trocar mobiliário, aprimorar todos os móveis para que os servidores tivessem uma melhor condição, que ele possa, esse ano, se esmerar juntamente com a sua secretária, com o seu secretário, para fazer essa adequação do Plano Nacional de Educação. Também desejar ao senhor prefeito e toda a equipe a questão da nossa implementar aquilo que é campanha de primeiro mandato, que alguns passos foram feitos e repetiu nas suas propostas para o segundo mandato, fazer com que a infraestrutura do município, especialmente a viária, que nosso município vem já tendo alguns gargalos, alguns afogamentos no trânsito, possa se complementar com esse mini anel que tem sido desenhado, que saia que caminhe esses pedidos que tem feito perante o Ministério da Cidade, perante o Governo do Estado, para que algumas dessas obras ocorram, especialmente aqui a duplicação da nossa SP, também algumas elevações, algumas transposições sobre as BR-116, que tanto se falou e que tanto busca e tem os projetos, que isso possa acontecer, que o prefeito consiga, mesmo com esse período de contenção, de problemas financeiros, mas que possa obter alguns desses recursos para fazer essa infraestrutura. Que o prefeito continue com essa mesma disposição de batalhar pelas casas populares, por habitação popular para o nosso município. Sabemos que nos próximos dias haverá uma licitação do Governo do Estado, do CADHU, de um pouco mais de 200 casas, mas que outras, registro com aí os seus 70 mil habitantes, uma cidade que atrai muita gente, registro, nós podemos esperar aí que nas 2 próximas décadas estará passando de 100 mil habitantes, então tem que aumentar, ser significativo esse número de habitação popular, talvez pensar até em não casas térreas, mas
construções verticais mesmo para atender essa demanda da moradia popular, e aquilo que se falou e aquilo que mais demanda, o vereador Roberto há pouco falou aqui, sobre a questão da geração de renda e emprego, a implementação do novo campo do Distrito Industrial, o início dos trabalhos do Hospital Regional, o início dessas escolas, SESI, SENAI, conclusão da implementação do SESC, para que muitos e muitos empregos sejam aqui gerados no nosso município. O excelente trabalho que iniciou com a economia solidária, que já temos vistos alguns exemplos nas feiras livres, implementar, aumentar, ampliar para que as pessoas tenham condição de ter essa renda, permanecer no município, contribuir com o desenvolvimento da cidade e esse por aqui se afixar e não exportar os nossos jovens, como sempre tem sido e ainda acontece. Então eu desejo ao prefeito Gilson, à sua equipe, aos vereadores dessa casa, muito êxito para essa próxima legislatura 2017-2020. Do mais, eu termino por aqui, presidente Heitor, e uma boa noite a todos. Eu solicito ao senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, secretário Cezinha, nobres pares, público aqui nos assiste, a imprensa na pessoa do senhor Daniel e o público que está nos assistindo via web. Boa noite a todos. Senhor presidente, venho a esta tribuna acrescentar um pouco sobre a fala do vereador Roberto Stuck Duarte a respeito daquele som que fica ali na próxima à praça de registro ali. Aquele som ali, realmente, já falei outras vezes na tribuna aqui, nós temos realmente, vereador, cobrar mesmo a segurança pública, cobrar o trânsito, todo mundo se envolver para que respeite aquele espaço ali. Eles exageram, realmente. Eu já fui a alguns velórios ali, realmente é um absurdo aquilo lá. Tem um ente que os familiares chorando e aquele som, é um contraste muito grande. Acho que tem que haver uma mudança de local para que eles usem o som deles, mas não entrando no espaço do respeitar os demais. Senhor presidente, de primeira mão, queria passar aos senhores que a greve dos bancários encerrou-se hoje, às 19 horas, acabei de receber a informação que ela encerrou hoje às 19 horas a greve dos bancários. Os banqueiros são, senhor presidente, é uma classe que mais ganha nesse país e ganha no mundo. Eles estão com todo o dinheiro da população na mão deles. São eles que ganham, ganham e ganham. E eles são insaciáveis. Ficaram aí 30 dias os funcionários em greve, colocando a população na maior dificuldade para pagar as suas contas, e mesmo assim não repuseram o período inflacionário. Eles começaram a proposta com 6,5%, depois de 30 dias encerrou-se com 8% de reposição salarial. Eles aproveitaram o momento realmente que o país não está atravessando muito bem economicamente, onde nós temos mais de 12 milhões de desempregados, e os banqueiros, através de seus mandantes, eu chamo de capatazes, onde eles ameaçaram funcionários e funcionários, ou vocês voltam, ou demissão haverá em massa. E vai haver muita demissão, com certeza absoluta. Vai haver muita demissão, senhor presidente. A greve é um direito constitucional, mas infelizmente os poderosos, eles conduzem de acordo com o interesse deles. Infelizmente, é isso que vai acontecer. E vamos ter muito movimento para frente, porque os banqueiros irão demitir muitos funcionários nesse Brasil afora.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a população de Registro. E o Brasil afora, no dia 2 de outubro, nós tivemos nas urnas 30.106 eleitores. Eleitores que foram votar. 30.106 eleitores foram às urnas de Registro escolher o seu executivo e escolher o seu legislativo, que irão representar nos próximos 4 anos, a partir de 2017. Senhor presidente, eu acho que nessa eleição não tem derrotados, não tem vencedores. Na verdade, temos pessoas que foram referendados pela população para que eles nos deram uma procuração para que nós cuidássemos de Registro por mais 4 anos. Eu fico muito feliz. Esta Câmara, ela não foi ruim como foi muito falado. Na questão das pesquisas, falava que 97% dessa Câmara aqui é uma Câmara ruim. Teria que ser renovado totalmente. Só que temos que deixar bem claro, até na fala de quem usou a tribuna aqui, Tribuna Livre hoje, ele comentou sobre isso, mas eu gostaria de deixar claro que participou do pleito eleitoral 9 vereadores. 4 não participaram para o Legislativo. Raul Calazans, Cleito Piniche, Maurício Martins e a Vossa Excelência, Osvaldo. Então nós participamos com 9, disputando uma cadeira aqui. 5 foram referendados. Você usando a matemática, isso quer dizer o quê? 55% a quase 60% foi aprovado pela população. Foram aprovados. O prefeito foi aprovado pela população. Ele também votou. Renovação sempre haverá. É normal na vida toda. A própria natureza renova constantemente. E boa sorte aos novos que aqui chegarão. Os novos aqui, uma juventude, estarão chegando aqui. Sucesso para aqueles que não estarão conosco. Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês. Raul Calazans, tivemos vários debates aqui. Me ensinou muito. A gente vai sentir saudade aqui, que de faltar aqui o Raul para nós discutirmos aqui. Perde até o clima, né, Raul? Vereador Marcos, Chavico, Jorge Justino, o Cleito Peniche e Maurício Martins. Desejo a vocês sucesso. Vocês são capazes, com certeza. E na próxima, estarão aqui de volta. Não desanimem. Jamais. Jamais. Não existe vencedores e derrotados. Senhor presidente, fazendo uma analogia nesse pleito eleitoral no Brasil, a política tem que ser repensada pelos nossos pensantes. Os partidos nível nacional e nível estadual. Depois, o nível municipal tem que ser repensado. Foi uma política de norte a sul muito complicada, uma política violenta. No Rio de Janeiro morreu mais de 14 candidatos a vereadores. Morreu candidatos a prefeitos. Isso não pode acontecer. A política é uma instituição perfeita no mundo inteiro. Política, no mundo inteiro, é uma instituição perfeita. O que estraga a política é alguns políticos. E não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Você tem que separar o joio do trigo. E aí você vai aqui na nossa região, graças a Deus nada aconteceu. Esteve aqui na cidade de Juqué, a nossa cidade vizinha, queima de alguns veículos de um candidato a vereador. Graças a Deus que aqui não teve violência. Teve violência só com espada, que eu falo que é a língua. A língua é uma espada que corta e corta muito. Isso aconteceu. Então acho que a política nível Brasil tem que ser rediscutida. Realmente, senhor presidente. Para que não aconteça, se do jeito que está, daqui a 2 anos, você tem que ir com colete à prova de bala, pedir voto nos bairros. Você tem que ir com guarda-costas ou um carro blindado, senão você morre. Isso é muito ruim. A partir do momento que os nossos políticos cada vez mais estão perdendo a referência, isso é ruim. Nós não podemos deixar, jamais, nós vamos virando um país anarquista. Nós não podemos que isso aconteça.
Por isso, o Brasil e os políticos lá em cima, nível federal, têm que começar a repensar, fazer uma análise do que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. Eu acredito que foi muito mais de ruim. Queria aqui parabenizar o vereador Raul Calazans, que foi um candidato a majoritário, pelo seu trabalho, pela sua correria do dia a dia. Não é fácil, vereador, você falou aqui. Majoritário não é fácil. Na eleição passada eu fiz o que Vossa Senhoria fez. Bater de porta em porta pedindo voto. Não é fácil. O eleitor, ele está muito descrente com a política. Não é fácil. Parabenizar o vereador Cleiton Costa Peniche, que foi um vice no majoritário. A gente sabe que você ser o vice é muito difícil, não é fácil. O vice ele tem duas situações, ou traz dinheiro para a campanha ou traz voto. E eles estão de parabéns, tiveram 10.649 votos. E parabéns ao Raul Calazans, que ele acabou de falar, fez uma campanha limpa, correu atrás, tem o seu 2.680 votos. São pessoas que acreditam. Isso, não vou diminuir, 175. São pessoas que acreditaram nas suas propostas. São pessoas que acreditaram. Então, nós temos que realmente parabenizar a população. Por isso que a democracia é importante. E eu queria aqui em público agradecer realmente aos meus eleitores, onde eu tive 711 votos para esta nova legislatura. Fiz um trabalho sério, um trabalho honesto, sem atacar ninguém. Encontrei com o vereador Raul em vários lugares, encontrei com o vereador Cleiton em vários lugares, encontrei com outros candidatos em vários lugares aqui. Eu andei e solicitei e pedi o voto. Não tenho vergonha de pedir voto. Não tenho. Se eu ficasse em casa pensando que estaria reeleito, com certeza não estaria. Eu corri atrás. Queria parabenizar o grupo da nossa coligação, que foi o Cezinha ali, o PRP, o PEN e o PV. A nossa coligação trouxe 2 vereadores. O vereador Cezinha, parabenizo o seu grupo lá, Cezinha. O pessoal todo o nosso grupo foi um grupo coeso, um grupo sólido, um grupo que não atacou ninguém. Trabalhamos limpo. Que o eleitor, não adianta você atacar, que o eleitor ele não é bobo. O eleitor estão todos politizados. A mídia está fazendo um papel importante, está politizando a nossa população, principalmente a nossa juventude. Fico feliz e estarei aqui por mais 4 anos e com certeza vou trabalhar e trabalhar muito. E por hora só, uma boa noite a todos e o meu muito obrigado à população de Registro. Boa noite. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Cleiton Costa Peniche. A palavra, excelentíssimo senhor vereador Cleiton Costa Peniche. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, membro da mesa diretora dos trabalhos dessa Câmara Municipal, público presente, público que nos acompanha através da internet, quero deixar minha saudação e, em primeira mão, deixar registrado nos anais desta Casa de Leis o meu agradecimento, meu reconhecimento a cada cidadão eleitor de Registro que confiou o voto à nossa candidatura majoritária. Tivemos uma parceria muito importante para a política de Registro com a Ana Paula Taquiuti, do PMDB. Tivemos 10.469 votos, uma votação extremamente significativa, e eu quero aqui manifestar a minha gratidão a cada cidadão que nos ajudou, que votou na gente, acreditou nos trabalhos, nas propostas e nas ideias que nós apresentamos a toda a população para o bem da cidade de Registro. Deixo aqui, então, registrado na Câmara Municipal de Registro o meu muito obrigado a você, cidadão, que nos ajudou, que apostou e acreditou nesse grande projeto. De outra parte, também quero parabenizar o prefeito eleito, os vereadores que conseguiram se reeleger e os novos vereadores que estarão atuando a partir de 1º de janeiro de 2017. Quero desejar sucesso a todos. Eleição é assim mesmo, a democracia é assim, a maioria decide, e o que cabe a nós, nesse momento, é desejar
que o trabalho seja bem sucedido, porque nós acreditamos no desenvolvimento da nossa cidade e se a população confiou esse desenvolvimento às mãos desses políticos que se sagraram vitoriosos no pleito do dia 2 de outubro, então nos cabe também torcer para que dê tudo certo e que essa caminhada seja frutífera. No domingo, além da eleição, eu comemorei o meu aniversário, 31 anos de idade, no mesmo dia da eleição, e então eu pude, nesse aniversário, celebrar a festa da democracia. Foi o meu grande presente. Também existe uma outra instituição extremamente importante no município de Registro, que acabou de completar aniversário, completar mais um ano de vida, que é o jornal Notícias do Vale. Fez 34 anos de existência, trabalho ininterrupto desde a sua criação, e eu não poderia deixar de parabenizar aqui o senhor Daniel Ferreira, que é diretor do jornal Notícias do Vale, que está presente e que tem acompanhado os trabalhos dos vereadores nessa Câmara Municipal de Registro. Também desejar muito sucesso a este veículo de informação sério, responsável, neutro, imparcial e que tem aí todo o apreço, todo o reconhecimento e toda a consideração do leitor, do cidadão registrense. Então, parabéns ao Jornal Notícias do Vale, parabéns aos nobres pares que conseguiram se reeleger. De verdade, a minha torcida, os meus parabéns. Eu desejo muito que vocês consigam desempenhar um bom mandato, um excelente mandato durante esses próximos 4 anos. Eu estarei aí atuando da forma como posso, sem o mandato de vereador, mas acreditando no potencial de Registro e dando a minha contribuição, mesmo não estando aqui nessa Casa de Leis, nesse intervalo de tempo. Volto depois, né, se Deus quiser e a população quiser, em 2020. Mas, neste intervalo de tempo, eu estarei militando à frente do PSB, partido em que sou filiado, partido que tem boas propostas, que também tem militantes em outros municípios do Vale do Ribeira. Nós estaremos nos juntando, discutindo política, estaremos dando a nossa contribuição partidariamente também nesses próximos 4 anos. Então, contem comigo, quero poder contar com vossas excelências, parabenizo a todos aqueles que foram reeleitos e aos que não foram reeleitos, por força da própria decisão, aqueles que não foram eleitos porque disputaram um cargo majoritário, eu desejo também toda a sorte do mundo, espero que nós possamos manter essa amizade, esse coleguismo que nós construímos durante esse período e que com certeza vai ser muito importante para a população registrense, visto que a experiência que nós adquirimos, ela é muito bem-vinda e pode ser aproveitável em qualquer instituição, em qualquer espaço que nós viermos a frequentar daqui para frente. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Inês Satia Koyama Kawamoto, presente. Heitor Pereira Sansão, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, presente. Jorge Justino Alves, presente. Cleito Costa Peniche, presente. Oswaldo Sérgio Machado, ausente. Maurício Martins, presente. Luiz Marcelo Comerão, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, presente. Cezinha, presente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Obrigado, Heitor. Projeto de lei número 1626/2016, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional alterando a LOA, a LDO e o PPA, todos para exercício de 2016 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Em discussão, colocamos o projeto de lei 1626/2016. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade, determina a confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Solicito ao senhor
Segundo o secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores escrita em explicação pessoal. Vereador Raul Moreno Calazans. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Raul Moreno Calazans. Senhor presidente, nobres colegas, volto a esta tribuna para falar um pouco mais sobre a nossa campanha eleitoral e deixei para este momento para falar um pouco sobre um elemento fundamental da nossa campanha, a quem eu jamais poderia deixar aqui de fazer referência, que foi o meu candidato a vice-prefeito, o senhor Orlando Untem. Orlando, que eu confesso não o conhecia muito próximo, até janeiro ou fevereiro deste ano, quando começamos a discutir um pouco mais, ele começou a conhecer um pouco do nosso programa, do nosso projeto, e deu uma contribuição imensa na elaboração daquilo que chamamos de Plano de Desenvolvimento Rural Integrado, com a sua experiência enquanto produtor rural. E essa sinergia foi tão grande e Orlando se sentiu tão estimulado pelo plano para o desenvolvimento da nossa agricultura que resolveu, mesmo não sendo um homem da política, é um produtor rural, há 20 anos atrás teve uma experiência como candidato a vice-prefeito e estava decidido a não participar mais da política, mas decidiu ser candidato a vice-prefeito, a quem eu quero agradecer muito, porque como disse o Marcelo aqui para o Cleiton, ser candidato a vice não é fácil. É uma demonstração de confiança muito grande com o projeto e com as propostas do candidato a prefeito. E eu quero agradecer muito toda a contribuição que o senhor Orlando Untem trouxe para esta nossa campanha. Mesmo com as suas atividades, os seus negócios na área agrícola, esteve presente em todos os atos da campanha, caminhadas, comícios, debates, né, me estimulou bastante com a sua empolgação e aprendi a admirar este senhor. Tenho certeza que ganhei um grande amigo durante esta campanha, o senhor Orlando Untem. Gostaria de relatar para vocês aqui apenas uma pequena passagem. Nas caminhadas pelos bairros da nossa cidade, ouvia de muitos, quando falava que o Orlando era meu vice, ele é muito conhecido, muita gente o conhece. E eu ouvia muito das pessoas, das camadas populares, dizendo, eu trabalhei por Orlando, eu fui funcionário do Orlando. O outro falava, eu trabalhei por Orlando, eu fui funcionário do Orlando. E encontrei tanta gente assim que me disse que já teve o Orlando como seu patrão, já trabalhou para ele, que um dia, nós dois tomando um café, eu lhe perguntei, falei, Orlando, encontro muita gente que diz que foi seu funcionário, que trabalhou com você, mas e aí, você tem muitos problemas trabalhistas, né, desse período? E Orlando, com toda a sua simplicidade e generosidade, olhou para meu rosto, sorriu, né, e disse, eu fui grande exportador, Raul. Com a crise da banana, quebrei, mas eu devo para o banco serve para isso, funcionário, está tudo certinho, Aquilo me encheu de alegria, aumentou ainda mais a minha admiração por este homem, já que encontramos com tantos por aí, não é? Que comem mortadela, rotam caviar, andam com um carrão do ano e devendo um monte para funcionário. O trabalhador é aquele onde a corda arrebenta para o seu lado. E o senhor Orlando, com uma consciência muito clara, me disse isso. Problema nenhum trabalhista. Devo para banco. Banco serve para isso. É para a gente ter crédito e dever. O trabalhador, a gente tem que acertar direitinho. Me encheu de orgulho ter o senhor Orlando como meu parceiro nesta caminhada. E eu espero que os nossos laços possam se aprofundar cada vez mais. Ele não está aqui hoje, mas eu não poderia deixar de, nesta noite que tratamos
deste assunto da campanha eleitoral, me referi ao seu Orlando como uma das peças fundamentais na nossa campanha. Vamos em frente. Sabemos que o processo eleitoral em registro ainda sofre alguns questionamentos. Existe ação movida pelo próprio Ministério Público que pede a impugnação da chapa do prefeito reeleito. Deixemos esta questão para as mãos do Poder Judiciário. E existe a possibilidade, né, de acordo com o que pude perceber da força da argumentação do Ministério Público, de que a Justiça decida pela nulidade dessas eleições da nossa cidade, o que levaria a uma nova eleição, já que os votos nulos seriam, neste caso, maioria. Mas, tenho dito para todos aqueles que me perguntam na rua, por enquanto, o prefeito Gilson é o prefeito reeleito. Nós aguardamos os desdobramentos. Existe sim uma ação movida pelo Ministério Público de Registro, que será julgada pelo juiz local e que, mesmo acatada aqui, certamente, para concluir, senhor presidente, 30 segundos, vereador Raul. Certamente haveria recurso no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, depois no Superior Tribunal de Justiça, enfim, é uma questão que ainda não está colocada, não está resolvida. Né? Tenho dito principalmente aos correligionários, os apoiadores, que às vezes escutam esses boatos por aí, né? Esclarecendo de que é uma situação difícil, mas que pode ocorrer, já que não foi nem eu, nem a candidata do PMDB. O próprio Ministério Público do Estado de São Paulo é que ingressou com esta ação. Eu espero que a Justiça, o mais rápido possível, resolva essa situação para a melhor estabilidade política e administrativa da nossa cidade. E termino aqui deixando novamente um grande abraço e uma boa noite a todos. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 7, não. Dia 10? Dia 10, né? No dia 10 de 10 de 2016, segunda-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 6 de 10, quinta-feira, no dia 15 de 10, quinta-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas e 39 minutos, encerramos a presente sessão.